Estamos ao vivo para mais um cafezinho, que eu começo aqui até com o som de Kel Smith, que é uma cantora maravilhosa. Vamos ajustando aqui, lembrando que nós estamos no Outubro Rosa, né? E justamente fomenta aí as questões femininas, principalmente o combate ao câncer de mama. Então, eu gosto muito dessa artista. Ela é bem jovem, né? Feminina, perfeita. A música boa, a letra boa. Então, respeita as minas, né? É o que nós começamos aqui. Olá para vocês que estão chegando, Paula, Manu. Olá, a banda. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Se não tiver, a gente vai falando aí, viu, gente? Daqui a pouco nossa convidada chega. A Adriana chega e vamos aqui para mais um cafezinho Coffee Juice. Vocês já prepararam o café de vocês aí? Oi, mulher linda. Obrigada. Olha, hoje eu botei aqui, eu tentei, né, gente, fazer aqui um turbante, segundo eu, apesar de ser baiana. Isso aqui, na verdade, foi justamente porque estamos no Outubro Rosa. Vou falar com uma mulher aí empoderadíssima, né? E pensei em fazer isso aqui justamente para deixar já aqui na cabeça, para vocês, quando me olharem, lembrarem que estamos no Outubro Rosa, meninas. Estamos no Outubro Rosa, então vamos fomentar, né, a nossa causa. Essa causa diz respeito às mulheres. Então, se é para combater, vamos combater juntas, tá? Unidas. Então, joga lá no post de vocês, no perfil de vocês, alguma coisa. Não precisa ser uma grande, né, propaganda, mas joga lá. Lembra que está no Outubro Rosa? Mulheres, autoexame da mama. Já fizeram? Já marcaram? Então, vamos lá, vamos juntas. Para vocês que estão chegando aí, a Brenda, a Wanda, já dei oi. Um forte abraço, obrigado, recebo. Estou esperando aqui a nossa convidada. Enquanto isso, eu vou ouvindo Kel Smith, que é uma cantora que eu gosto bastante. As letras são lindas. Não estou ganhando nada para propagar, viu? Mas é porque eu gosto mesmo. Eu sempre gosto de começar nosso café com uma música. Se vocês estiverem me ouvindo ou estiverem ouvindo baixo, vai me falando aqui, viu? Qualquer coisa, vou aumentando aqui o volume do meu áudio. Tudo para deixar sempre lembrando o cafezinho aqui atrás, né? Então, aqui no espaço que eu criei, na minha cozinha, é um espaço que eu gosto muito. Tomo meu café todos os dias aqui, nessa mesma posição que estou aqui. Boto meu cafezinho e tomo aqui. Vamos lá, já já ela chega. Mas para vocês que estão entrando, né, eu deixo aqui meu boa tarde. Obrigada, Manu. Já fizeram o cafezinho de vocês? Se não fizeram, gente, corre lá, dá tempo, ó. O café tá aqui, o meu já tá pronto aqui, tá? Tô só esperando a nossa convidada. E o meu cafezinho hoje vai acompanhar isso aqui, ó. Eu que sou do Nordeste, a gente que gosta de goma. Vocês comem goma aí no estado de vocês? Pois eu gosto muito. Quando não é bolo de cenoura com chocolate, é uma goma, é um biscoito de chocolate. Eu gosto muito de chocolate, né? Então, a maioria das coisas, tudo acompanha chocolate. E o cafezinho, para variar, ele vai sem açúcar. Extra forte, sem açúcar. É o café que eu gosto. Mas eu também tomo, né? O normal, o tradicional, como chamam. Vocês que forem entrando de vez em quando, eu vou fazer assim, né? Porque a convidada vai falando, e por sinal ela já chegou, a Adriana já chegou, já está aqui conosco. Eu vou fazendo assim, então vocês já sabem o que é para fazer. Tem um coraçãozinho aí, vocês vão lá e apertam o coraçãozinho. Aqui vocês querem perguntar? Podem ficar à vontade. Fiquem à vontade, façam suas perguntas, né? Ela estará aqui para responder. E eu já vou chamar, para não perder tempo, né? Já vou mandar aí o convite para nossa Adriana, ela que... Comigo, ai meu Deus, eu vou tomar meu cafezinho, eu amo tomar um café acompanhada, gente. Gosto, eu vou numa cafeteria, né? Oh, ela chegou! Olá! O meu cafezinho já. O meu tá aqui pronto, tava só esperando você para botar na caneca e já, ó... De vez em quando, você vai me ver comendo alguma coisa. Eu já apresentei para a galera que é o biscoitinho de goma, né? Esse eu adoro. Eu sou nordestina.
Eu vou tomar meu café com meu biscoitinho de goma, então já sabe, mas eu tenho a maior alegria de estar recebendo você aqui. Estávamos aqui ao som de Kel Smith, que é uma empoderada também, que eu gosto dela. Você sabe como que a gente chama esses bolinhos de goma aqui? Sim, No como? Piauí? Sim. As broas. Broa, meu Deus, broa de milho. Não é de milho? Eu amo broa. Milho. É o de milho, é broa. Eu amo É, broa. aqui a gente mistura tudo. É porque eu gosto muito, muito, muito de tomar café com broazinha. Que bom, que bom, que bom. Pois é, Adriana, meu Deus, eu lembro que eu falei assim, meninas, vamos tomar um café? Ela falou, Eu adoro esse network e esse mundo digital possibilita a gente, né, de estar tão distantes e ao mesmo tempo aqui tão perto. Ó, tô te tocando. é verdade. E aí eu falei assim, Adriana, manda para mim. Eu falei, o seu, né, eu fiz essa sua apresentação, mas era tanta coisa, gente, mas tanta coisa que eu fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu só sou nordestina e cafezeira. Mas ela é administradora, ela é jornalista, ela é especialista em gestão de pessoas, marketing digital, mídias sociais, tem formação internacional. Desculpa aí, viu, gente? Me empolgou aqui, desculpa, viu? Ela tem formação internacional em profissional e personal coach, né? É facilitadora, e por sinal facilitadora nós falamos até de justiça restaurativa no cafezinho passado, facilitadora da comunicação não violenta. Aí quando você lançou comunicação não violenta, eu falei, meu Deus, como é que o nordestino vai entender isso? Ele que já fala assim, ô jumento, vem cá, ô sua negrinha, volta aqui. Ai, gente, que acha. Porque as pessoas já pensam nessa comunicação só na fala. E, na verdade, não é nem como tu fala, mas, aliás, não é o que tu fala, é como fala. E a comunicação, ela tá 80% não verbal. Entendi. Por falar em não verbal, eu gostei muito, né? Eu vi, eu trouxe até aqui um celularzinho para auxiliar, mas eu perdi, eu tirei seu perfil aqui, mas já já eu acho. E aí eu achei bacana um vídeo seu que você fala assim, não, esse vídeo não tem áudio, né? Que é para não te assustar, alguma coisa assim, né? Sobre a mulher. Exatamente, e fala sobre essa campanha, foi o que eu estava falando hoje, que hoje é o meu turbante, que eu tentei fazer, né? Perdoe aí. Eu acho Eu linda. tentei botar um rosa aqui para lembrar, para que um do olhar e para lembrarmos que estamos no Outubro Rosa, né? E temos aí a campanha do autoexame, do câncer de mama, o combate ao câncer de mama. Então, achei bem bacana, que o seu perfil, ele é bem muito bacana, muito assim, né, envolvente. Ele é muito o que eu vivo no dia a dia, na prática, no trabalho, nas escolas, enquanto educadora e enquanto estudante, porque eu não Ótimo, paro. ótimo, perfeito. E aí, Adriana, falando sobre isso do nosso Nordeste, eu já estou falando Nordeste, é porque é a forma que a gente fala, mas você já explicou que não é necessariamente o que, mas é como, né, se fala. Como é que podemos dizer assim hoje que tudo é digital? E eu tenho freado também, porque às vezes eu sou muito a pessoa de falar, né? Tudo que eu penso eu falo, tô nem aí. Tô pensando, tô falando, tô pensando, tô falando, tô pensando, tô falando. E esse cafezinho, ele é justamente para mim. Porque fica imaginando como seria uma. Primeiro, como é, o que, que eu posso dizer que é uma comunicação violenta? Depois você me explica como é ser não violenta. Por gentileza. Pronto. Boa tarde, amores do Cofejus. Primeiramente, eu quero agradecer muito esse teu convite, Djane. A gente já criou essa conexão. Ela fala muito, ó, igual a mim, ou mais. E você manda 5 áudios de 5 a 7 minutos. Mas é incrível como que a gente conseguiu se conectar através dessa comunicação digital entre nós duas. Então, o que é uma comunicação
violenta. A gente, nós nascemos numa cultura violenta. Sim. Essa cultura é perpetuada no nosso dia a dia. Vou só dar o exemplo do que é uma comunicação violenta em fatos que já ocorreu comigo. Né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho 16 afilhados. Uau! Uau! Sou mãezona, eu tenho meus sobrinhos, os sobrinhos de sangue, os positivos, eu amo. Feliz Dia das Crianças, porque eu também sou criança, eu adoro bagunçar. Eu sou a tia que todo mundo gosta. E então, o que aconteceu para eu te explicar essa comunicação violenta? Eu tenho uma afilhada, desde que ela nasceu, eu sempre cuidei dela, sempre estive presente. Eu sou aquela madrinha para... Eu não dou presente, eu estou presente. Quando ela tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, ela na escola infantil, e tinha uma criancinha lá mexendo com ela, brigando com ela e tal. E ela veio falar para mim. E olha o que eu disse para ela. Olha como que essa comunicação ela é violenta em todos os aspectos e a gente nem percebe. O nome dela é... Vou até mandar um beijão para ela se ela estiver aqui, porque ela sabe que eu sempre falo dela, que é minha filha. E eu disse assim, Leninha, Milena, que tamanho é essa menina? Aí ela me falou, do meu tamanho, Madinha. Pois quando ela caçar a conversa com você, bata nela também. Olha, e isso já tem muitos anos, porque a gente vai se transformando e vai mudando. E eu tenho certeza que muita gente pode até se identificar, porque acontece muito nos lares de alguns pais dizerem assim, se tu chegar aqui, se tu tiver apanhado na escola e não bateu, tu vai apanhar em casa também. Né? Se alguém mexer contigo... minha mãe era assim. Não traga para casa, dê de volta. E aí aconteceu, ela até bateu mesmo na menina. Aí a diretora ainda chamou e ela ainda disse, foi minha madrinha que mandou. De caguete. Ela nem lembra desse episódio, porque ela era pequenininha e eu sou a memória de elefante. E eu tive que ir na escola e conversar. Mas percebe como que essa cultura está enraizada na gente? Porque como que eu vou ensinar uma criança que ao invés dela dialogar e tentar levar para um adulto, né, aquela situação que está acontecendo, para que o adulto haja na não violência, eu dentro de casa incentivei a violência. Eu incentivei, olha, se ela é do teu tamanho, mexeu contigo, te mordeu, morda de volta. Né? Já tem toda essa coisa. Outra atitude violenta que a gente faz muito, e tudo que eu falo é que eu fazia porque eu mudei. O trânsito. Sim. Não sei na Bahia, mas o trânsito, com calor de 40 graus que nós temos aqui no Piauí, é muito difícil a gente se manter sem essa violência cotidiana, diária. A gente sai, amanhece o dia, até tá naquela vibe boa, mas vai com trânsito, é uma pessoa querendo passar por cima de você, é um engarrafamento, é um buzinaço, porque as pessoas não conhecem o código de trânsito, não se pode andar buzinando só para o outro sair da frente, né? Tem todas umas leis que gerenciam isso. Mas aí a gente acaba brigando com o outro, xingando o outro, julgando porque o outro ultrapassou você violentamente. Eita, que aquele filho de pum. Não sei o que, não sei o que. E aí a gente começa a se estressar já no trânsito. E aí chega no trabalho, chega no local que tu vai, às vezes as pessoas que já estão lá, que chegaram naquela vibe boa, bom dia! Você nem responde. É verdade. E isso é uma violência cotidiana. E isso é uma comunicação violenta. Porque a gente não se coloca no lugar do outro em momento algum, só vai cotidianamente, culturalmente do brasileiro, do mundo, revidando todas essas coisas que a gente vem trazendo dessa violência, sem parar, sem refletir e sem amar, sem ser empático. E é por isso que a gente vive realmente uma cultura violenta, não só no Piauí, na Bahia, no Nordeste, no Brasil, é no mundo. É no mundo. E essa pandemia, inclusive, a gente percebeu o quanto que nós precisamos
de comunicação não violenta, de Não tirar essa violência do nosso dia a dia e tentar ser mais leve. entendi. E nas mídias, parece que principalmente, né? Principalmente, porque querendo não deixa um lastro muito grande. E isso repercute rapidamente. Não é verdade? E, Jane, lá quando a gente aprendeu na escola que é comunicação, a gente aprende que a comunicação é somente aquela falada ou escrita, quando a gente transmite uma mensagem. E hoje, qualquer gesto, qualquer tipo de olhar comunica com o outro. Verdade. Aprendi também que a comunicação tinha aqueles 5 canais, né? Mensagem, emissor, receptor, mensagem e tal. A gente envia, a pessoa recebe, fez comunicação. E não é assim. Não é assim. Não é a forma que eu jogo para ti uma informação e você recebeu essa comunicação, tá feito. E é isso que a gente mais vê no digital, na internet. Porque a gente, o que tu for falar para mim, seja em forma de mensagens, e principalmente naqueles íconezinhos dos emojis, Que eu gosto bastante. eu adoro uns emojis, mas eu descubro todo dia que o que eu quero falar não é o que tá, porque às vezes desenho de umas mãozinhas assim, que eu pensava que Eu gosto. Não pode? pode, ele era rezando. Quando Não a é gente não? diz, não, menina, bate aqui, é uma mão batendo na outra. Ah, é? Perdi minha reza? Não posso falar mais palavra. Eu uso amém e boto aquela mãozinha. Não Eu é? continuo, eu continuo usando porque acabou que as pessoas começaram a usar assim. Mas eu, enquanto especialista em marketing digital, que eu estou estudando o tempo todo, Sim. aí tem os significados. Inclusive, acho que saiu até na TV sobre emojis. Eu não assisti, mas porque eu já conheci o assunto. E eu morro de rir, porque eu uso os emojis errados. E se você quer dar. Mas aí, ó, você percebe como que vai haver comunicação se para mim uma coisa significa tal, e se eu envio para o outro e o outro não vai entender que significa o que eu quero dizer. Então, essa questão de dizer que a comunicação se dá no momento que eu passo a comunicação, que eu falo, que eu emito, não. Hoje a comunicação é muito quem é muito responsável por isso sou eu, emissora da comunicação. Eu sou responsável pelo que eu falo ou faço, como eu transmito e como o outro vai compreender o que eu transmiti. Eu sou responsável pelo Sou que eu menciono. responsável do início ao fim. Para que não gere ruídos de comunicação, não gere violência na comunicação, mal entendidos, discussões desnecessárias. Já aconteceu muito, eu tenho muitas histórias de vidas, muitas histórias recentes, antigas, dessa questão de que as pessoas não entenderam, ou eu não entendi, né, e agia. Porque a gente é aquela, né, aquele ditado, ação-reação. É. A gente nunca para, e é interessante, porque toda vez que eu estou ensinando CNV, as pessoas já olham para mim assim, hã? Como? Porque são 4 componentes. Como que na comunicação eu vou ter que parar e pensar nesses 4? Mas é uma coisa que a gente pratica no dia a dia, desde a hora do acordar, como eu falo comigo mesma, porque a comunicação não violenta vem muito do autoconhecimento. Agora É necessário você. conhecer, Desculpa. você entenda o outro. É porque quando você fala e eu vou falar e dar um corte aqui na. Aí por isso que eu fico aqui meio perdida. Estou tentando me achar aqui, né? Ainda bem que tá bom ainda. Você fala e eu falo, a gente dá um choque aqui, ele corta o tempo todo o áudio. Mas vamos lá. Primeiro, que estamos num momento de realmente vai chover mensagens violentas porque estamos na época de eleição. Então já estou até vendo. Daqui a pouco começa o show, né? Já já. Mas quando se fala em comunicação não violenta, e falamos até da responsabilidade, que estou responsável pelo aquilo que falo e pelo aquilo que a pessoa entende. Não há responsabilidade do ouvinte. Eu tenho uma máxima comigo, até como eu falei isso com você, que minha máxima é, olha,
eu costumo filtrar realmente tudo que falo. E sempre digo que a culpa nem sempre está em quem fala, está em quem entende. Né? Porque às vezes a sua mensagem é clara, mas a pessoa não tem, né, a compreensão exata daquilo. Não quero tirar a responsabilidade de ninguém, não. Estou isentando ninguém da responsabilidade, não. Estou dizendo que, de fato, a responsabilidade sempre será daquele que fala e não daquele que ouve. Na verdade, é uma corresponsabilidade. Mas no momento que eu uso todas as técnicas da CNV, que eu sou uma estudante de CNV, que eu conheço toda essa questão da responsabilidade que eu tenho com o que eu transmito, eu tenho também essa responsabilidade pelo outro, de ensinar o outro. Agora, se eu estou dentro de um contexto, por exemplo, quando você vai me falar e eu vou escutar, eu trabalho também a escutatória, a escuta ativa, porque eu já tenho técnicas, eu já tenho conhecimento, e eu sou responsável pelo que eu escuto de você. Mas não deve ser uma cobrança, não é uma coisa que vai gerar uma cobrança, que eu tenho responsabilidade enquanto falo, fulano vai ter responsabilidade de compreender. Não existe essa cobrança. Ela tem que ser um círculo que vai acontecer com empatia, mas que quando eu sou responsável pela comunicação, quando eu sou o emissor que está desenvolvendo essa comunicação, eu tenho uma responsabilidade um pouquinho maior, porque eu tenho que realmente passar uma forma do que eu quero falar. Olha só, a CNV ela consiste em 4 componentes, que é observar fatos sem julgamento, sem juízo de valor, entender o sentimento que aquele fato aconteceu em mim, para que depois eu possa entender o que vai acontecer no outro, ou o que aconteceu no outro, entender qual necessidade gerou por eu descobrir esse sentimento meu ou do outro, e aí fazer um pedido real, um pedido sincero e um pedido empático, colocando essa necessidade que não foi atendida. Então, são 4 fatos que vai acontecendo, e quando eu, enquanto comunicador de comunicação não violenta, passo para o outro dessa forma, quase nunca eu vou receber 5 pedras na mão. Eu não vou ser bem entendida. Então, vai gerar, sim, de fato, a comunicação sem ruídos. Então, não é nem necessário o outro entender de comunicação não violenta. O que ele vai perceber em mim é toda essa empatia na minha comunicação, todo esse cuidado de compreender a mim e ao outro. Então, acaba gerando comunicação, entende? Não existe responsabilidade. Existe mais aquele cuidado, eu chamo assim, um cuidado de realmente aprender a se comunicar. O cuidado é importante. Eu vou insistir nisso, porque eu, por exemplo, arretadas como tu. Eu realmente sou uma pessoa de personalidade forte. Uma pessoa, quando falo, falo objetivamente, pá. E quando eu ouço, eu vi isso lendo, eu lembro quando eu leio algumas coisas de psicologia, né, e até porque estudei, fiz um curso de psicologia forense, mas eu leio Augusto Cury, e aí eu descobri que eu tenho, por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado, né? E é aquela pessoa que você não precisa, quando a pessoa está no meio, eu já cheguei ao fim, já estou voltando. Já entendi tudo. Aí a pessoa acha que estou cortando. Não estou cortando, já entendi. Né? Mas não é isso. Mas assim, quando a gente, nordestina, ariana, personalidade forte, né? E aí quando você abre a boca e vai falar uma coisa que para mim estou sendo educada, a pessoa já recebeu aquilo como se fosse uma pedrada. E eu juro, por tudo que é mais sagrado, que não foi. Aí eu vou te Como tirar essa impressão? Me explique, por favor, me ensine. Eu vou dar um coraçãozinho agora, ó. Eu vou dar assim agora. Aí é onde vai entrar a empatia, Jane. Aí é onde você vai entender. Se fosse você no lugar daquela pessoa, quando você está falando que a outra pessoa tem o pensamento acelerado e pam,
te corta, mas te corta de uma forma abrupta, o que tu sente? Nada. Não gera nenhum tipo de expectativa. Pelo contrário, ainda falei, entendeu? Pronto, perfeito. Acabou. Acabou a conversa sem ser. Me facilitou, porque eu não preciso explicar de novo. Eu sou assim. Olha, é porque aqui a gente não vai ter tempo, mas eu iria te fazer A gente abre da sala. para ir te puxando. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. E você pode até não sentir nada, mas aí eu quero o outro. Será se o outro ele estaria sentindo-se agredido naquele O outro sempre chora. Entende? Brincadeira. Nem sempre. Conceito de empatia. As pessoas empatia é se colocar no lugar do outro. Quando a gente aprende a ter autoconhecimento e aprende a se comunicar com essa forma empática, a gente começa a perceber a empatia que não é eu tomar a tua dor, porque nós somos seres humanos únicos. A tua dor eu nunca vou sentir como você, mas eu posso sentir com você. Entendi. Né? Posso estar do seu lado. Então, quando você fala de uma forma que corta o outro, comece a perceber no outro, porque vai mudar, Jane, não tem como. Você percebe o jeito que ele olhou, ou o jeito que ele calou. É essa comunicação que está dentro da não verbal que vai nos responder qual foi o sentimento que foi gerado no outro. Entendi. E aí, quando percebe esse sentimento que foi gerado no outro, de repente eu tô falando aqui contigo, aí tu diz assim, beleza, Adriana, já entendi, tchau. Aí eu posso fazer assim, ó. Isso não é bom? Aí você vai olhar para mim e pela minha fisionomia, vai entender assim, nossa, eu acho que eu fiz alguma coisa que deixou ela assim meio que, né? E então, como que eu posso pegar esse fio sem quebrar essa conexão? É só chegar para a pessoa e dizer assim, vou te dar aqui um exemplo, né? Beleza, Adriana. Do teu jeito, arretado, que eu acho massa. Beleza, Adriana, olha, eu tenho... Tu já pode até falar, né? Eu tenho esse meu pensamento acelerado, eu entendi tudo que tu quis dizer, menina. Então, bora partir para outra, que o tempo não para. E, ó, bacana, entendi mesmo. É porque eu tenho essa necessidade de ser acelerada e eu sou bem mais rápida. Entende? Tu já vai colocando, o outro já vai... Ela entendeu, eu não tenho que falar mais nada, então bora partir para outra, menina, bora continuar a conversa aí, tal e tal. Mas é a forma que tu vai colocar para o outro esse encerramento, esse dizer que entendi. E aí tu tem que observar no outro a comunicação não verbal. Bom, deixa eu só dar uma boa tarde aqui ao Saber, ao Mister e às mulheres de respeito que estão chegando aqui para participar conosco, né? E dando uma boa tarde, mulherada que chega, né? Mulheres de Sepetiba. Eu falei de respeito, é de Sepetiba. Pronto. O que é Sepetiba? É uma cidade aí? Boa pergunta. Eu acredito. Diz aí para nós. Olha só, percebe? No digital, vou dar um exemplo. Sim. Entrou aqui mulheres de Sepetiba. Se eu não sei o que é Sepetiba, para que não crie esse ruído de comunicação, sim, por que eu não pergunto? Eu pergunto, olha, desculpa essa minha... Não sei o que é Sepetiba. Não é tão fácil a gente se comunicar e você... Ou então depois eu for falar, eu vi as meninas das mulheres de Sepetiba. E o que é as mulheres de Sepetiba? Então. Pergunto logo. E essa coisa de você colocar essa tua necessidade, eu tô muito curiosa. Então eu gosto de saber de tudo, sabe? Eu pergunto, eu coloco essa minha necessidade logo para o outro na comunicação. Eu sou aquela que levanta a mão. Eu não era, mudei muito, eu sou tímida. Mas hoje eu não parece. E é isso. E às vezes é as coisas mais óbvias do mundo, mas eu não sei. Mas Sepetiba, ela já respondeu aqui, é um bairro. Agora, se puder dizer pra gente de que estado, eu agradeço. É igual aqui, mas se bem que meu bairro é o nome de um presidente
Foi E, presidente, então era fácil saber. Mas aqui Fátima, tem cada nome. e aqui ela está falando, as mulheres de Sepetiba, estamos juntas com o tema sororidade, que é realmente Ah, um tema muito bom, é do Rio de Janeiro, que ela já respondeu. eu amo Rio de Janeiro, morei lá no Rio. Pronto, já temos aí, ó, já achou, tá vendo uma colega, uma amiga, Ah, das Nordeste. tá vendo? Na verdade, eu morava já lá em Niterói, não era no Rio, mas eu amo o Rio de Janeiro como um todo. Né, o Rio realmente é lindo, né? Ele continua lindo, ele é lindo. Parabéns aí ao pessoal do Rio, né, que mora no Rio, as mulheres de Sepetiba, um grande beijo aí para esse bairro que nos prestigia nessa live. Então, eu não vou deixar aqui de falar ao nosso Rio de Janeiro, ao bairro, às mulheres desse bairro de Sepetiba, certo? Um grande beijo para vocês, né? E Nick, ela falou alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, mas alguma coisa amamos. Acredito que aí foi só a questão de digitação. Ah, então deve ser nós amamos. Pois é. Então, eu Deixa agora Adriana, me diga o seguinte. Estamos na época de pandemia e as nossas relações faladas estão um pouco cortadas, a não ser que seja pelo telefone, mas ninguém hoje gosta mais de ligar, todo mundo vai pelo Zap, né? E as lives bombaram, né? Inclusive o Coffee Juice aí, eu tive uma resistência, mas eu já estou aqui presente. O Coffee Juice se fez aí na modalidade digital. E aí, quando se fala em comunicação não violenta, principalmente para quem está nessa área de empreendedorismo, e eu desde já, gente, eu acabei me passando, perdão, mas eu quero aqui agradecer principalmente a você, Adriana, porque vem de um grupo chamado Grupos de Mulheres do Brasil, né? E esse grupo eu não posso deixar de falar, né, que estaremos recebendo muitas mulheres, né, desse grupo. É um grupo que estamos fomentando, que só tem mulheres, que estamos catalogando mulheres pelo Brasil inteiro, né? fora Aí, exatamente. E aí, eu não posso deixar que esses Coffee Juice, ele vem aí com o apoio do Grupo de Mulheres do Brasil. Então, mulherada, muito obrigada a você, Adriana. Já vi que você é bem, bem relacionada, porque saiu divulgando pelo Piauí, né? O Núcleo Piauí está de parabéns, porque prestou atenção que tem uma mulher do grupo empreendedora, né? Então, isso faz parte também é o network, né, que você falou, né? Então, vamos lá. Mas voltando aqui, nas mídias sociais, dá uma dica para a gente como, por exemplo, evitar uma comunicação não violenta nas redes sociais, por exemplo. Né? O que eu poderia evitar ou o que eu não devo fazer nunca, né, para não cometer uma comunicação não violenta? Eu sempre parto de uma frase que o seu jeito sempre para mim é o jeito certo. Quando tu Sim. vem, eu faço desse jeito e olho, eu vou olhar para ti e vou dizer, o seu jeito é o jeito certo. Mas me explica o jeito que você quer. Quando a pessoa explica, aí eu digo assim, eu posso agora explicar o meu jeito para ti, para ver se se adapta? Então, eu não tenho um negócio de dizer é proibido, não pode, eu não faço. Não tem uma fórmula secreta, mágica, Não que vai vai ter, dizer assim, é legal, não é? Entendi. Até porque porque ser humano de é muito pessoas, complexo. né, gente? São milhões de cabeças, milhões de entendimentos. Como é que você vai achar uma quantidade, a menos que seja uma flor, amor, amor, coração não ofende ninguém. Mas mesmo essas que são só flores, vai ter aqueles que vão cancelar. Acontece. Cancelamento. Mas é assim, olha, enquanto eu vou falar das mídias sociais enquanto profissionais, né? Enquanto Sim, mídias profissionais, porque nós temos hoje essa diferenciação nas redes sociais. Que eu vou te dar um exemplo prático. A minha rede social, coach.adriana Marques, é a minha pessoa física profissional. sim. Porque enquanto administradora, eu aprendi que a minha primeira e maior empresa sou eu. A É pessoa. sou eu, Adriana Marques. Tudo que eu aprendi na administração de empresas, eu comecei a fazer em mim. Administrar minhas finanças, administrar o meu eu, fazer tudo um ciclo, né? E aí eu montei, eu tenho a minha profissão e o coach.adriana Marques é o meu perfil pessoal, pessoa física profissional.
Eu tenho um outro perfil, que é o Eu Adriana Marques, que ele é bem restrito, ele é privado, ele é altamente fechado, porque lá só tem ou alguém da minha família ou as pessoas próximas, e mesmo as distantes, mas que eu tenho contato físico, que eu já tive contato físico. É uma, é uma coisa minha, eu prefiro assim. Você Então, eu quer devo ter separar o profissional do pessoal? E aí eu tenho da minha empresa, que se chama A Mais Digital, onde eu trabalho a comunicação digital, a gestão de negócios e a comunicação visual. Então, são segmentos diferentes. O que eu vou postar no coach.adriana Marques não é igual ao que eu vou colocar lá no Eu Adriana Marques. Por quê? Porque o diacho da intimidade permite com que a gente fale com as pessoas mais próximas de um jeito menos formal ou menos... Porque as pessoas te conhecem. Por mais que tu coloque alguma coisa um pouquinho absurda, mas elas conhecem a tua essência, a tua índole, o teu caráter, a tua história de vida. Porque hoje as pessoas veem na rede social empresarial quem tu é hoje. Sim. Ao teu momento, o Cofejus hoje, que é um negócio grande, que está fazendo live com as mulheres do Brasil e tal, que chegou nesse nível. Mas o Cofejus não nasceu grande, ele teve toda uma trajetória. E então, o que eu coloco, enquanto empresa, as pessoas estão vendo agora, eles não vê toda uma trajetória e nem tem por que conhecer isso. Então, eu tenho que ter esse cuidado de entender primeiro quem é o público que eu estou falando nas redes sociais. Porque quando você tem uma rede social empresarial, você tem um foco com o público-alvo. E é muito importante no empreendedorismo digital eu saber quem é o meu público-alvo, para quem que eu quero levar o meu negócio, quem que vai realmente precisar que eu tire aquela dor, né? Que tem a necessidade do meu produto ou do meu serviço. E então, se eu sei quem é o meu público-alvo, então eu já sei como eu vou falar com ele. E não é eu postar, e eu falei isso recentemente, e não é eu estar postando lá na minha rede social o que eu gosto ou o que eu quero. Entendi. Então você tem que qualificar a sua postagem para o seu público, independente do seu querer. É por isso que você Isso. separa o seu perfil profissional do pessoal, porque o que você quer postar de qualquer jeito, você vai lá no seu pessoal e posta. E o que você quer atingir seu público, você vai no seu profissional e posta. Até porque você tem, pelo que eu entendi, aí você tem o seu pessoal, você tem, e aí eu já deixo aqui para o pessoal que quer te seguir, que está aqui no live com a gente, o @coach.adrianamarques, tudo junto. E tem o da sua empresa, que é o @mais demais, não é isso? A mais. A A mais. mais digital. A mais digital. Esse mais é o símbolo A minha logo é o símbolo, mas não pode nas redes sociais, tem que ser por sociais. escrito mais. E tem todo um significado do porquê o a mais, mas não vou falar aqui. Tá. Mas percebe o que as pessoas hoje, quando vão entrar numa rede social para fazer negócios, elas precisam se profissionalizar ou buscar uma pessoa que saiba disso. Porque eu vejo que Eu vou te dar um exemplo bem real. Hoje as grandes marcas, elas estão extremamente preocupadas com a forma que elas estão trabalhando com o outro na rede social. No meu artigo de finalização de curso de especialização em marketing digital, eu fiz um artigo sobre marketing de conteúdo de duas fintechs, que são as financeiras tecnológicas, que são esses novos bancos, Nubank e o Inter. Né? Nubank já o digital, e o Inter ele tem toda uma trajetória tradicionalíssima no físico e depois percebeu que poderia inovar no digital. E aí eu fiz uma análise do marketing de conteúdo. Por que o Nubank... primeiro eu fiz um estudo e percebemos que o Nubank tem, em relação ao outro, ele tem uma discrepância muito grande. Aí a gente analisou os conteúdos e a forma de comunicação que eles faziam. Vou falar nem o nome, quer dizer, vamos dizer que a gente está puxando sardinha para o roxinho e o amarelinho. Olha, até isso
os apelidos, porque cria essa questão do relacionamento mais próximo com o outro, criar esses apelidozinhos. O roxinho, se você for, das análises que eu fiz, ele traz muito para o dia a dia, para o que está acontecendo, para se uma pessoa às vezes quer mostrar, ele posta muita coisa do seu cliente, né, da pessoa que está trabalhando com ele, ele motiva muito, ele tem muito uma pegada de motivação, do emocional, e o outro ele traz uma pegada bem mais profissional, porque ele já vem do tradicional, ele traz mais aquela e tal. Então, são diferentes e o outro teve uma relevância maior no conteúdo. Mas por quê? Porque o público-alvo deste cá é mais jovem. Ele gosta dessa pegada mais do entretenimento, das brincadeirinhas, de entrar nessas modinhas, que às vezes eu nem entendo essas modinhas. E se eu, porventura, não conhecer o meu público, como é que eu faço? A pessoa que tem uma página digital, por exemplo, eu vou pegar até um exemplo aqui da nossa amiga, quem estava falando. Mulheres de Sepetiba. Então, o público dela são as mulheres, parece claro para mim, mulheres de Sepetiba. Ponto. Mas aí eu tenho outra, por exemplo, aqui, Mr. Blend, que acho que é assim que fala. Meu amigo, é do Piauí. Porque eu talvez não saberia identificar o perfil dele, então quem é o público dele? Ele não sabe quem é o público dele. Por exemplo, o Coffee Na verdade, o Mr. Blade, esse perfil dele não é profissional, é um perfil pessoal, super pessoal. Minha coisa caiu aqui. Super pessoal. E aí é um apelidozinho. Quem conhece ele sabe o que significa, né? E ficou um pouquinho escuro porque descarregou bem que a minha foi. E aí o que acontece? Não é um perfil profissional, então ele está bem restrito às pessoas que o conhecem. As mulheres de... como é o nome? Diz aí, mulher, de novo. Sepetiba. Elas já me colocaram aqui que trabalham sororidade. Certo. O que é sororidade? Aí daí elas já tiram. Então, para elas analisarem quem é o público-alvo dela, é muito importante elas analisarem não só as métricas do público, mas criar as personas. E quando eu falo em persona, por quê? Porque elas vão ter diversos públicos-alvos. Eu não preciso ter só um. Vou te dar um exemplo de mim. Sim. Coach.Adriana Marques. Eu tenho uma persona, Maria. Quem é Maria? A Maria é a mulher que eu identifiquei das postagens, de quem está me seguindo, dos comentários, e aí a gente chama de métricas. E todo perfil profissional tem métricas, e você tem que analisar. Então, eu comecei a identificar que eu tenho a Maria de 14 até 20 anos. A Maria, que é uma menina que está iniciando nessa trajetória de quer trabalhar, está com motivação, empreendedorismo, está estudando. Ela gosta mais de estar na rede social para mostrar fotos do dia a dia dela, para estar na modinha e tal e tal. Eu tenho a Manuela, e eu posso criar vários nomes, tá? Eu tenho a Manuela, que já é aquelas mulheres de 25 até 40 anos, que já estão no mercado de trabalho, que já estão nessa vibe do empreendedorismo feminino, do empoderamento, aprenderam a ter um autoconhecimento, ou querem descobrir o que é esse autoconhecimento, e elas buscam muito esse meu perfil. Elas começaram a perceber a questão da autoestima, da aceitação do seu corpo, aceitação da sua vida. Tantas. E é a Manuela, que é de 25 a 40 anos. Mas eu também tenho a Maria, a Manuela e a Pedrina. A Pedrina, ela já é aquelas mulheres de 50 a 70 anos que ainda estão a vida ativa no mercado de trabalho, que entraram na rede social, que começaram a aprender a desenvolver as coisas lá, e aí elas estão ali aprendendo, mas que elas
elas já têm toda essa maturidade e eu trago um conteúdo que fala sobre isso, que a maturidade vai trazendo essa consistência emocional, o equilíbrio emocional. E também são mulheres que passaram uma vida de juventude que foi diferente dessa nossa era. Que lá na época passada as mulheres sofriam, né? Nada se podia. É verdade. A mulher não podia fazer nada, não podia trabalhar, não podia estudar, só tinha que servir o marido. Eu acho que eu ia ser decapitada nessa época. Mas então, todas elas encontraram as mídias sociais e quando ela vê um perfil, um Instagram que traz um pouco em si também com essa pegada mais maturidade tal e tal, aí elas vão me seguir, porque elas começam, eu me identifiquei, porque mesmo que ela tenha uma linguagem jovem para o pessoal de 16, de 20 anos, eu encontro também aqui no material dela coisas para minha linguagem, para o que eu quero aprender. Ela dá dicas de como eu vou resgatar minha autoestima depois que eu passei por uma... Entende? E aí, depois que eu tracei esses diversos públicos, e eu também tenho o João, tá? Porque o meu foco é mulheres, mas eu tenho o João, que é aquele cara que está nessa vibe dos 20 aos 40 anos, que é aquele negócio da diversidade, que tem a questão de gênero, que não se reconhece, que se reconhece não enquanto gênero que nasceu, né? Que ele foi adaptando. E também aqueles homens que apoiam a questão do feminismo, do empreendedorismo das mulheres, que não só apoiam, como reconhecem todo o nosso trabalho buscando essa acessão. E eu tenho essas pessoas, até porque coach, equilíbrio emocional, comunicação não violenta, isso influencia relacionamentos, sejam eles profissionais ou pessoais. E eu já tive homens, muitos clientes homens. E eu tenho esse público, então eu tenho também que ter uma pegada, né, uma fala que vá deixar ele mais... E aí, depois que eu encontro toda essa minha persona e que eu coloco, eu faço aqui... Menina, olha, digital é trabalhoso. Quando digital é trabalhoso. Que você identificou... Eu que diga. Você começa a direcionar, e tu vai perceber isso, Jane, quando tu começa a identificar o teu público que está lá na tua rede social, analisando as métricas, e tu começa a conversar com eles, com a maneira que eles querem ouvir, com a pegada que eles vão entender, aí você começa a ter o engajamento das redes sociais. E você começa a ter realmente o retorno, e principalmente nos negócios. Hoje, dizer assim, botou uma empresa e vai botar um robô para fazer o gerenciamento da tua empresa, pode ter certeza, pode até ter uma sessão a certo ponto, e depois ele vai cair, porque nós estamos, as pessoas querem falar com seres humanos. As pessoas querem ver quem realmente você é. Eu tô rindo aqui porque o Gerald entrou aqui e perguntou, tem café? O meu tá aqui, já tá pronto, estou bebendo já faz um tempo, mas aí dá um oi aqui pra Bruna, tá vendo aí? O café é o que não falta aqui. E aí a Bruna que chegou, e o Gerald... agora a Bruna falou aqui que, ou a Bruna não, as mulheres de Sepetiba falou aqui que o público dela é pequeno, né? Porque no geral são as microempreendedoras, né? E aí ela fala que o intuito dela é mostrar todas que tem voz e tem vez, aquela questão da sororidade, né? Fazer a junção aí das mulheres, a força das mulheres, né? Principalmente as que não têm acesso a esse mundo feminino. E aí eu acho que esse mundo feminino que ela... Para as mulheres de Sepetiba. Esse seu público não é pequeno, viu, menina? Seu público é enorme. Tu sabe por quê? Porque você está no digital. E quando você está no digital, é globalizado. Então, entenda, você vai ter uma comunicação e uma visão globalizada com estratégias locais. É verdade. E principalmente porque ela fala mundo, mundo feminino. O mundo feminino é amplo. Só a palavra mundo, você já ganhou aí tudo.
O que mais subiu, acho que foi em torno de 56%, aumentou o número de mulheres microempreendedoras no Brasil. Principalmente nessa pandemia, principalmente aumentou ainda mais, né? Porque como muita gente perdeu o emprego, teve que aprender a empreender, né? E muita gente está aprendendo, como eu, a empreender no digital. Né, que vem de uma era que não é tão digital. Eu não vou mentir, não. Eu gosto do papel, eu gosto da caneta, eu gosto de anotar no papel e na caneta, eu gosto de fazer agenda. Essa semana eu estava olhando minha agenda, né, e tomei um susto. Meu Deus, que agenda poluída é essa, de tanto que eu escrevi. Tudo eu botei na agenda e escrevi. Na minha agenda até conta, nossa, tem umas fórmulas até de administração que eu estou estudando e não sei o que. Falei, Jesus, nunca tive uma agenda tão poluída. Mas eu gosto do papel para memorizar. Eu escrevo para memorizar mesmo, né? E ela fala que chamaram minha atenção no Rio Grande do Sul para não fazer mais isso. O que que não fazer mais o quê? Cadê? Então, mostro e comparo valores sem mostrar marca, o que acham. Eu não entendi muito bem a pergunta. Então, mostra, comparo valores sem mostrar marca, o que acham? Eu acho que ela faz... deixa eu ver se eu entendi. Olha, multipotencial conexão, mas eu entendi o que ela quis dizer. Na verdade, o perfil dela, quando ela trabalha o empreendedores, ela mostra a questão de quem são as empreendedoras e faz um comparativo de onde está mais barato, onde está mais caro, talvez isso, né? Para quem é o público dela, eu não estou vendo. Me corrija, tá, mulheres de Sepetiba, se eu estiver errada. E aí ela diz que mostra valores sem mostrar as marcas. Porque existe aquela questão de você ter o valor e o preço, né? E às vezes eu falo produto, comércio local. O comércio local que você pode comprar com a mesma qualidade, né? Com um preço menor de grandes marcas que a gente vê por aí. Mulheres de Sepetiba, se alguém falou que tá certo ou tá errado, é aquele negócio, o teu jeito é o jeito certo. Qual é o teu objetivo do grupo Mulheres de Sepetiba? Porque também é importante a gente saber, como toda e qualquer empresa, a boa administradora, qual é a minha missão? Qual é a minha visão? O que eu quero com isso? Né? O que o grupo valores quer mostrar o quê? Ele quer mostrar os empreendimentos das mulheres de Sepetiba para o mundo e mostrar que o comércio local, o empreendedorismo local, tem tanto valor quanto grandes marcas para poder fomentar que as pessoas comprem. Beleza. Mas olha a comunicação, comparativos, usa mais a criatividade, porque a gente consegue mostrar essa questão de valor e preço não só usando comparativos. Porque adjetivos, eles julgam. Quando eu coloco um adjetivo nas minhas... Quando eu faço comparação, eu estou julgando fulano ou estou julgando cicrano. E essa é uma comunicação violenta. Mas se você falar, comparar valores, não seria atos, então, de comércio? Eu não vou dizer de marketing, mas de comércio. Não é comum fazer isso? Se o público dela, ela diz que é pequeno... Aqui, ó, sem mostrar a marca. Beleza, sem mostrar a marca. É porque ela teve gente que questionou elas, não é isso? É o que eu estou te dizendo. Ela tem que saber para quem é o público dela. Sempre vai ter aqueles que vão achar certo, sempre vai ter quem achar errado. Se ela está seguindo dentro da visão e da proposta do objetivo que ela criou, que ela faça. Agora, é interessante saber, Jane, que o digital ele é muito criativo. Se você ficar numa mesmice, você não vai mais pegar a atenção do teu público. O público vai começar a deixar de mão, não quero nem saber mais, não vou nem olhar. Todo dia eu olho aquele negócio, aquela mesma coisa. É verdade. E o público cada dia mais exigente. Ele se reformula, ele muda. Tem gente que te segue hoje, sai amanhã, não quer mais te seguir porque a postagem já é chata, você já conhece, é só isso, não me atrai mais. E a criatividade, realmente, eu vou dizer isso por experiência própria, porque o tempo todo estou mudando no Coffee Juice. Né? O tempo todo, botei até galo, tirei o galo. Olha, essa semana acordei o galo, bem, você vai servir o café hoje. Até o galo já está servindo café, né? E aí realmente atraiu o público nesse marketing. Eu vou dizer assim, ó,
Quem puder, por falar, as empresas contratem um profissional. Eu não vou mentir, não. É contratar e passar a responsabilidade, porque isso dá muita dor de cabeça e ocupa muito o tempo. Mas se o público for pequeno, tipo, quando contrata um profissional, não deixa na mão só do profissional, não, porque não existe você trabalhar. Eu sou profissional de marketing digital, eu tenho meus clientes, mas eu estou em constante comunicação com ele, porque eu tenho que passar para o digital do cliente o que é o valor dele e não o meu. Certo. Deixa eu só dar um oi rapidinho aqui pro Galileu que entrou, só para não esquecer, pro Marcelo, o Galileu, o Gerald. O Gerald quer saber se vai ter pão com café, só se for com a Adriana, porque eu não como pão. O meu tá rolando biscoito de goma. Eu adoro pão, mas não tenho pão em casa. Faz dias que eu não como pão, eu como pão mais quando eu vou para os meus pais. Aí eu como pão. Amanhã eu vou tomar café na casa dos meus pais, eu vou comer pão. Pois é, então deixa um beijo aqui para vocês que estão entrando. A Mulheres de Setipitiba falou aqui perfeito, provavelmente pelo que você estava falando em relação aqui a fazer o seu marketing, falar com o seu público, né? Fazer as postagens, sempre mudar, né? A criatividade é tudo. Mas, Adriana, fala pra gente aqui, que nós vamos ter aqui pouco tempo agora, já estamos nos 45 do segundo tempo, e o Instagram ele é bem cruel. O Instagram é bem cruel, é muito violento, viu? Mas fala aqui pra gente desse tema aqui, você traz pra gente hoje, quando você fala em comunicação não violenta e empreendedorismo digital. O que a gente tem que deixar, assim, bem, alguma coisa assim que a gente não pode perder de vista o foco, né? Que é, assim, digamos assim, quase que uma verdade absoluta no marketing digital, no empreendedorismo digital. Eu, enquanto página, você, enquanto empresa, as mulheres, enquanto um negócio para ajudar local, e seja lá quem for, né? O que eu não posso esquecer quando eu falo em empreendedorismo digital? Empatia. Tá. Em qualquer momento, em qualquer negócio, seja no digital, seja no físico, a comunicação ela não pode deixar de esquecer a empatia. É eu estar com o outro, não no lugar do outro. É eu pensar com o outro. É eu entender que existe a responsabilidade de mim enquanto profissional, que o que eu vou comunicar, eu sou profissional, e o que eu vou comunicar nas minhas redes sociais, eu tenho essa responsabilidade, porque o profissional lá é você. E quando eu quero comunicar o meu negócio, o meu produto ou o meu serviço para o mundo, aí eu tenho que ter realmente essa responsabilidade de que o outro vai entender como realmente eu existo. É por isso que eu bato muito nessa tecla, Jane, de humanização no digital. Hoje é bacana você trabalhar imagens, porque o Instagram ele foca muito nessa questão de imagem, mais imagem do que letra, do que fala lá, porque eles vão realmente baixar o teu engajamento, mas eles tirou o like como principal contribuição do engajamento, não é mais o like. O que contribui para o engajamento é aquelas pessoas que salvam o teu conteúdo. Por quê? Porque aquele conteúdo vai ajudar aquela pessoa em alguma dor que ela sentiu. Mas esse público não é mínimo, não? Tem muita gente que salva? Eu já tive salvamento, eu tenho um salvamento dos meus conteúdos. Tinha uma foto minha com algumas dicas e teve 178 pessoas que salvaram meu conteúdo. Eu tive 300 e poucas pessoas que enviaram meu conteúdo para outros lugares, para outras pessoas, para outros aplicativos. E aí, às vezes eu tive só 100, 200 likes. Mas aí eu tive um engajamento de 13 mil. Entendi. Olha só, né, o diferencial. Por quê? Porque o Instagram, como eu não faço postagem paga, e ele entendeu que o meu conteúdo é relevante porque eu realmente estou trabalhando na dor e na necessidade do outro. Eu estou me comunicando de uma forma que eu não estou agredindo as normas. O Instagram tem normas e regras, que a gente sabe que de convivência é não desrespeitar o ser humano. Eu posso ter uma opinião formada sobre qualquer assunto, que a minha opinião, beleza, eu não aceito isso ou aquilo, mas eu não tenho que desrespeitar o outro, principalmente no meio digitais. Inclusive,
porque já existem leis que protegem, né? A gente já certeza. então é observar essas N coisas. Mas o principal que eu digo é trazer essa comunicação de forma humana, empática. Sim, Eu sou uma pessoa, eu estou no digital, mas eu estou entregando meu conteúdo para outra pessoa meu amor, também. E nós, enquanto pessoas, estamos, não somos. Eu sim. estou em